Aí, Mateus, Marcos, no capítulo 4. Vamos ler do verso 37 ao 41. Uma palavra conhecida. Marcos, no capítulo 4, verso 37. Deus está aqui, amém? É maravilhoso poder estar na presença do Senhor, mesmo em meio à chuva, né? A chuva começou, acho que aí uns 15 minutinhos, 20 antes de começar o culto. Cheguei aqui, já tinha alguns. E mesmo assim, muitos se esforçaram para estar aqui. Isso é maravilhoso. E você não veio em vão. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações. Diz assim a palavra: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar glorificando ao Senhor. Como eu disse, irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra muito conhecida. Quero tentar ser breve nesta noite. Aqui fala, irmãos, sobre o texto aonde Jesus acalma uma grande tempestade. Esse texto, essa história também está no livro de Mateus, no capítulo 8, verso 23 em diante, e Lucas, no capítulo 8, verso 22. Como o pregador de quarta-feira passada disse, são os 3 evangelhos sinóticos, que quer dizer parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas. A maioria das histórias, o que tem em nenhum desses livros tem nos outros 2 também, com algumas diferenças peculiares. E aqui fala, irmãos, sobre Jesus acalmando a tempestade. A palavra desde o início aqui vai dizer que Jesus estava pregando, ministrando a palavra em um barco. E os discípulos agora então pegam ele e diz para Jesus: olha, vamos. E eles então vão para o mar. Um mar chamado Galileia. Na verdade, era um rio muito grande, um represado muito grande, reconhecido como Mar da Galileia, porque desaguava no mar próximo dali. E agora eles vão para o mar, e a Bíblia fala que outros barquinhos também estavam com eles. E sem mais, sem menos, levantou-se um grande temporal de vento. E o vento e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que enchia o barco de água. Uma coisa, irmãos, que me chama já a atenção aqui, é que eles estavam navegando tranquilo, e no nosso ditado, sem mais, sem menos,
sem estar esperando, veio um grande temporal. E quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a nossa caminhada não é diferente, irmãos. Na mesma hora que está tudo bem, muitas das vezes levanta um grande temporal. Na mesma hora que está tudo bem, recebemos uma notificação, uma notícia de algo terrível que acontece na nossa vida. Às vezes na saúde, às vezes alguma questão espiritual, às vezes alguma coisa na igreja e assim por diante. Nessa semana passada, eu cheguei de Itajá na quinta-feira, sentei no sofá e comecei com umas dores. Eu achei que era até prisão de vento, mas de repente eu percebi que é no lado do rim novo. Se você observar, é até um pouco baulado, ficou. E eu percebi que era em cima do rim. E aquilo ali foi aumentando, eu deitei, não conseguia dormir, 3 horas da manhã, não conseguia dormir, a dor foi apertando, e eu chamei minha esposa e disse, eu não estou bem, tentando não acordar ela, ver se melhorava, e ela falou, olha, eu já tinha levantei, tomei um Buscopan, aí ela acordou, me deu outro, esperamos mais um pouco, e não cortou a dor. Resumindo, nós fomos para a Santa Casa, quando chegamos lá, a Keisiane estava lá, que tinha levado, acho que uma tia dela e uma moça, acho que é prima dela, de 25 anos, teve um infarto fulminante. Aí eu passei a noite toda ali, de madrugada só eles me liberaram, mas eu quero dizer que eu fui lá, e aí nós tivemos a notícia de uma moça de 25 anos, teve um infarto fulminante. Irmãos, quando a gente olha aí há um tempo atrás, era só pessoas de mais idade que infartavam, dos 40 para cima. E hoje não tem mais disso, devido a vários fatores, alimentação, estilo de vida, e por aí vai. O que eu quero dizer, irmãos, que às vezes na nossa vida, às vezes sim, parece que está tudo bem, e vem uma notícia, vem algo para atrapalhar, levanta um grande temporal. Uma outra coisa, deixa eu falar rapidinho com os irmãos. Na quinta-feira também estava em casa e recebi uma notificação. Uma notificação, porque a igreja, os irmãos sabem que teve que entrar num processo. A Rosinha entrou contra a igreja, requerendo o fundo, algumas coisas. Infelizmente, perdemos o fundo, não vou entrar em detalhe, que não vai dar tempo. Perdemos. O primeiro juiz que tinha entendeu que ela tinha entrado para bloquear a construção, parar tudo. Ele entendeu que nós não era a parte, era nossa, etc. Depois mudou de juiz, uma juíza, e ela interpretou totalmente o contrário e perdemos o fundo. Beleza. E nesse processo a gente gastou aí quase uns 15 mil. Há uns 3 meses atrás, eu recebi uma notificação, antes dessa, de que a igreja tinha que pagar 2.000 e não sei quanto, e tinha um prazo de 1 semana, por conta das custas do processo. Como tem um CNPJ, e o CNPJ é da igreja, então o CNPJ que é obrigado a pagar as custas de todo o processo, as despesas, né? E aí tinha conseguido lá abater o máximo que deu, mas ficou 2.000 e pouco. Na época, no dia nós não tínhamos, eu estava saindo para viagem para levar a minha filha, e eu tive que dar um jeito aí, conseguir lá do Paraguai pagar esses 2.000 e pouco. Resolvido. E aí, como eu disse, na quinta-feira passada agora, chegou lá em casa outra notificação. Minha esposa chegou lá e falou, não, preciso falar com o senhor Fabiano, ele que é responsável pela Igreja Batista Unida. É, sim. Aí fui lá, ela falou assim, isso aqui é uma notificação, deixa eu ler aqui para o senhor. O senhor tem, como representante da Igreja Batista Unida, tem 15 dias para pagar 40 mil reais de uma indenização da dona Rosinha. É 15
15 dias. E eu peguei aquele papel, entrei para dentro, irmãos. E eu falei, meu Deus, como pode um negócio desse? Esse trem não vai acabar mais? E fiquei desorientado com aquilo, irmãos. Sentei e falei, Deus, estou orando, jejuando, falando todo o culto de dízimo e oferta para a gente conseguir pagar o concreto, pagar as coisas aí. E agora, da onde eu vou tirar isso? Eu não estou suportando mais, é muito peso, é muita coisa. Tem misericórdia. E já fiquei brabo, mas quieto, brabo, quieto. E aí falei, Senhor, aqui não estou murmurando não, estou abrindo meu coração para o Senhor, é um diálogo. Preciso de um socorro, preciso que o Senhor mova. Até quando vai isso? E depois falei, está nas tuas mãos. E fiquei meio, falei, esse advogado não sei o quê, e entrei em contato com outra pessoa, que já entrou em contato com outro advogado, tinha mandado mensagem para esse advogado, ele não respondeu, que é o advogado da igreja. E aí, irmãos, passou. E eu angustiado com aquilo, mas entreguei nas mãos de Deus, falei, não tem como pagar isso aí não. Falei para Deus, não tem como pagar isso aí, então o Senhor faz alguma coisa. Me ajuda aí, porque esse problema não é só meu não, ele é mais do Senhor do que meu. E esqueci desse trem, irmãos. Passou segunda, foi quinta, passou sexta, passou sábado, fomos para a construção normal e não falei com ninguém. Ninguém. Aí, no domingo, comentei com as minhas irmãs e estou tranquilo. Segunda, aí na terça-feira, a pessoa que eu tinha pedido ajuda para falar com um amigo dela que é advogado, me ligou e disse, pastor, o meu amigo advogado entrou no processo e verificou e não precisa pagar esses 40 mil, que foi um erro do fórum. Quando o senhor pagou aqueles R$2.000 atrás, isentou. Não tem despesa nenhuma. Esse processo acabou. Você pode glorificar o Senhor? Aplaude o nome do Senhor Jesus. Eu quero continuar pregando aqui, mas isso é para você entender, irmãos, que às vezes nós vamos passar pela tempestade, mas Jesus vai estar conosco na tempestade. Se foi erro do fora, eu não sei. Se foi Deus que moveu alguma coisa, eu não sei. Só sei que nós não vai precisar pagar. Deus moveu, Deus proveu. E aqui, irmãos, nesta palavra não é diferente. Levantou um grande temporal. E muitas das vezes vai levantar grandes temporais na nossa vida. E aqui fala que Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Às vezes vamos ter aflições, às vezes vamos ter problemas, às vezes vamos ter dificuldades. Só que, irmãos, existe duas atitudes quando tem o problema. Quando levanta um temporal, quando vem algo que você não está esperando, quando vem algo que você está lutando por aquilo. Então, diante disso, irmãos, ou a gente vai afligir o nosso coração, supondo que Jesus não está se importando conosco. Vou repetir, irmãos, às vezes se levanta temporais, acontece coisas da nossa vida, e nós temos duas opções. A primeira é olhar e falar, cadê o Senhor? Como diz os homens aqui, parece que o Senhor não está se importando comigo, parece que o Senhor não está me ajudando, parece que o Senhor, não sei, não tem olhado para mim. E foi isso que eles fizeram. Peraí, mestre, não te importa que nós pereçamos? Você entende? Ou nós aflige o coração, fica angustiado, entristecido e às vezes tende até murmurar, ou então você faz também como discípulo, procura o Senhor e vai falar com Ele, vai pedir ajuda. Quando eles afligidos ali, o que eles fizeram? Eles foram
pedir ajuda para Jesus, porque Jesus estava no barco. E eu pergunto para você, quem aqui que Jesus está no seu barco? Quem aqui está com Jesus no seu barco? Porque mesmo com Jesus no barco, entenda isso, irmão, mesmo com Jesus no barco vai ter temporal. Mesmo com Jesus no barco, o inimigo vai se levantar contra o teu casamento. Mesmo com Jesus no barco, vai ter aflições, a tempestade vai vir, o medo vai vir, a dor vai vir, mesmo com Jesus no barco. Mas sabe qual é a diferença, irmão? A diferença é que quando você está com Jesus no barco, quando você olhar e não vê escapatório, não vê solução, você pode ir até Ele e chamar por Ele. Você já tinha que ter dado um glória. Pode chamar por Ele, irmão, porque Ele está perto. Pode chamar por Ele, porque você tem acesso. E mesmo se Ele estivesse longe, se você clamar em oração com fé, Ele virá ao teu encontro. É uma promessa. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que não vamos murmurar. Não vamos. Eu fiquei meditando nisso. Eu falei com Deus, Senhor, está difícil, eu não estou aguentando. É muito problema, é muita luta, é muita coisa. Só que eu estava dialogando com Ele, irmãos. Eu estava me abrindo com Ele. E eu fiquei pensando depois, falei, imagine se eu tivesse murmurado. Imagine se eu tivesse reclamado e perguntado, o Senhor não está conosco. E tivesse falado um monte de coisa. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. No sentido assim, às vezes nós estamos tão perto para receber algo de Deus, porque vem uma grande vitória para a nossa igreja aí, em nome de Jesus. Escreve o que eu estou falando e eu vou dizer para vocês daqui uns dias. E às vezes nós estamos numa caminhada, sofrendo, pedindo, clamando, suplicando. E às vezes a bênção já está alinhada. Talvez Deus já até mandou o anjo entregar a bênção. Só que aí quando vem algo desse tipo, para provar a nossa fé, a nossa perseverança, para provar como nós vamos lidar com o momento de aflição, muitas das vezes a gente reprova. Muitas vezes está a caminho. E aí Deus fala, é o último teste que eu vou dar para o meu filho. É o último teste que eu vou dar para minha filha. E depois eu vou transbordar na vida dele. E depois eu vou derramar tudo que é direito. Porque a prova já vem sido longa. Igual ele fez com Jó. Chega, basta. E aí ele vai e restitui tudo para Jó. Então entenda isso, irmão, que a nossa luta, a nossa dor, a nossa aflição tem tempo para acabar. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Tem tempo para acabar. E eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que Jesus já está a caminho com a vitória, com aquilo que você tem clamado, suplicado. Persevere, porque tem tempo para acabar. Não murmure no processo, não seja ingrato no processo, aguenta firme. Quer murmurar, quer abrir a boca, mas fecha a boca, vai orar, vai clamar, vai pôr um louvor, faça algo que vai te edificar. E agora então eles vão ao encontro de Jesus. E sabe uma coisa que me chama a atenção aqui também, irmãos? A maioria desses homens eram pescadores, foram pescadores a vida toda. A vida toda. Quem que tinha habilidade para controlar o barco seria eles, sim ou não? Eles já não tinham enfrentado outras tempestades? Então os homens que eram habilidosos viram que não era capaz, e aí vai atrás de Jesus. Isso traz algumas lições para nós, irmãos. Não vou aprofundar, mas às vezes, irmãos, eles fizeram a coisa certa. Às vezes
nós achamos que somos habilidosos, que nós conseguimos, que nós somos capazes, e por isso nós decidimos e fazemos do jeito que queremos, da maneira que queremos, e esquecemos de ir até Jesus. Alguns de nós só vai até Jesus quando a corda está no pescoço. Se Jesus está no barco, vai até Ele. E eles vão então até Jesus. Clama, mestre, acorda. Não vê que nós estamos perecendo? Você conhece pessoas que são desesperadas e pessoas que são mais tranquilas. Sim ou não? Uma pessoa, por que Jesus estava dormindo no barco? Diante de uma grande tempestade. Para você dormir no barco, você precisa ter muita confiança, sim ou não? Ou seja, o Senhor estava tranquilo, porque Ele confiava no Pai. Confiava no Deus poderoso, nosso Pai. E outra coisa, pela palavra que Ele vai dizer aqui também, Ele entendia que era para ter entre todos aquele ali alguém com mais fé, mediante o tanto que Ele já tinha ensinado e instruído. E o que acontece aqui então? No versículo 39, Jesus então despertou. Ele chama por ele, ele desperta e já olha e vê aquela grande situação. E aí ele não fala nada para os discípulos. Ele viu aquela situação e a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Você pode glorificar o Senhor? E sabe o que o Senhor nos ensina aqui nessa palavra, irmãos? É que ao invés às vezes de reclamar, ao invés de ser um murmurador, nós precisamos ser uma pessoa que usa a autoridade do nome de Jesus. Jesus fez o que? Que ele usou de autoridade. Muitas das vezes, quando surge um problema, quando vem um vento, quando vem uma tempestade, a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é o quê? Não é ficar discutindo com alguém, não resolve. Usa a autoridade do nome de Jesus, e foi isso que ele fez. Ele olha e repreende o vento. E às vezes nós temos que declarar isso na nossa casa, irmãos. Eu não aceito essa tempestade aqui no meu casamento. Se for demônio, seja o que for, eu repreendo no nome de Jesus. Amém? Temos que buscar essa autoridade. Ó vento, acalma-te, aquieta-te. Seja profeta e declare. Porque a nossa palavra, ela tem poder, ainda mais usando o nome de Jesus. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana sobre isso. E a pessoa disse, só que orar nas casas pelas pessoas, eu não oro não. Eu tenho medo, vai com o demônio. Eu falei, que medo o quê, minha filha? Nenhum de nós tem poder para isso não. Nós vai declarar no nome de Jesus. E no nome de Jesus o diabo vai ter que obedecer. No nome de Jesus a tempestade vai ter que parar. No nome de Jesus essa intriga, esse problema que está tendo na tua casa vai ter que sair. A palavra de Deus para a tua vida é hoje: use de autoridade no nome de Jesus. Pastor, o meu trabalho está um inferno. Então chega lá orando com autoridade. Vai pôr as mãos na parede. Chega mais cedo nos cantos. Senhor, eu oro, consagro este ambiente, consagro este lugar, porque no nome de Jesus eu declaro que todo mal sai. E aqui a tua presença vai trazer paz. Nós temos que começar a declarar. Declara lá no quarto do seu filho. Declare lá na cama, no lado da tua mulher, do teu marido, na cozinha, aonde for. Foi o que Jesus fez. Levantou, viu o problema, ele declarou e repreendeu no nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus, e esse mal vai sair.
Ah, pastor, mas não é sobre você, é sobre Ele que está em nós. Amém? É sobre Ele que está em nós. E aí Jesus dá ordem, veio aquela grande bonança, e aí agora Jesus disse: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que vocês não oraram? Por que vocês não pediu a Deus para acalmar essa tempestade? Aí ele faz essa pergunta: por que sois tão tímidos? Por que não clamaram, não oraram, não repreenderam? E aí ele continua: ainda não tendes fé? É uma pergunta para nós pensar, irmãos. Ainda não tendes fé? Não tendes fé, irmãos, para orar e repreender a dor de cabeça? Não tendes fé para orar para o teu marido que está doente, para a tua esposa que está doente? Não tendes fé para Deus mudar essa situação? Às vezes, irmãos, o que precisa em nós é usar a fé. É usar a fé. É crer, é acreditar. Como ministrei outras vezes já nesta campanha. Já estamos indo para o final desta campanha. Na próxima quarta-feira a gente encerra. E Deus tem falado muito conosco a respeito de ter fé, de crer. E hoje o Senhor está nos ensinando a ordenar, a determinar. Quem aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quem assistiu? O filme Quarto de Guerra. Tem uma parte lá aonde a mulher segue isso aqui, ó. Ela usa de autoridade e declara. A irmã orienta e fala: ó, não tem química onde você ora. O diabo está na tua casa, ainda se andando na vida do teu marido, no casamento seu. E a sua oração não tem química. E chega um momento que ela continua orando. E um certo dia ela se reveste de autoridade. E ela começa a limpar e tirar tudo aquilo que prende o inimigo, que segura ele. Abre a porta e declara com autoridade para o diabo pegar a bagagem dele, pegar tudo que é dele e ir embora, que agora tinha um novo dono para aquela casa. Que ele não tinha mais poder de bagunçar na vida dela, no casamento dela. Ela usa o versículo, a palavra de Deus, que diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E ela declara, sai de lá. Quem assistiu vê a ousadia, a autoridade e determinação dela. Ó, você não tem mais lugar nessa casa. Que é o Espírito Santo que vai dominar agora. E às vezes, irmãos, ainda acontecem coisas na nossa vida, porque nós não temos a ousadia de declarar no nome de Jesus. Certa feita os discípulos ficam admirados, porque eles estavam indo pregar de 2 em 2 nas casas, e quando eles usavam o nome do Senhor, eles viam o inimigo ser repreendido, pessoas serem curadas, milagres acontecer na hora, e eles voltam admirados: Senhor, no teu nome acontece isso, isso, aquilo. E é isso que nós precisamos ter fé e exercitar para vivermos libertação e cura. E o interessante aqui, irmãos, e eu encerro, que já deu minha hora. No verso 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que esse versículo fala, irmãos? Que aqueles homens estavam andando com Jesus há tanto tempo, há muito tempo,
e eles ainda não conheciam totalmente Jesus. Amém? Eles não conheciam totalmente Jesus, não sabia realmente o que ele podia fazer mediante a fé no Pai dele. Por isso eles ficaram tão admirados. Como pode? O vento, o mar, obedece esse homem. E sabe, irmãos, nós às vezes estamos caminhando com Cristo há tanto tempo, assim como esses discípulos, e às vezes alguns de nós ainda não conhecem Ele. Alguns de nós ainda não temos total convicção do que Ele pode fazer. Alguns de nós ainda não temos convicção de que Ele pode resolver o nosso problema, que o nosso problema para Ele não é nada. Cuide disso, irmãos. Vamos se aproximar dEle. Vamos conhecer Ele. Vamos caminhar cada vez mais próximo dEle. Porque esse caminhar, esse aproximar, esse estar perto dEle, vai fazer a gente ter total capacidade, ou melhor, total entendimento do que Ele pode fazer. Nós vamos entender que para Ele não há nada impossível. Se Ele quiser fazer, irmãos, ninguém impede. Se for a hora dEle fazer, ninguém impede. Se orarmos com fé, ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Se coloque de pé. Que a nossa caminhada com Ele seja uma caminhada de intimidade, de conhecimento. Eu ouvi uma mensagem hoje que tocou muito ao meu coração, aonde a pessoa orava pedindo para Deus mostrar como que essa pessoa podia ser